Eu quero pregar nesta noite sobre a importância da Igreja de Cristo. Você sabia que cresce o número de desigrejados mais que o número de frequentantes de igrejas? Isso incluindo a Igreja Católica e as igrejas evangélicas. Cresce muito mais o número de desigrejados, pessoas que não acreditam na importância da igreja e não querem participar de uma igreja local. Mas veja mais uma vez comigo o verso 18, Mateus 16. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De quem é a igreja? Do Senhor Jesus Cristo. Então hoje vamos falar sobre a importância da igreja. Alguém me confrontou com a seguinte pergunta: Pastor Rômulo, o que a sua igreja tem para me oferecer que outras igrejas não tenham? Na hora eu respondi: eu não sei se as outras igrejas não têm, mas o que nós temos para te oferecer é a essência da igreja. E pastor, qual é a essência da igreja? Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a essência da igreja. Então talvez a nossa igreja não tenha 1001 atividades para os seus filhos. Nós talvez não tenhamos acampamentos sobrando, talvez não tenhamos encontro de jovens sobrando, talvez não tenhamos muitas atividades com as crianças, não sei, talvez nós não tenhamos as mesmas ferramentas que muitas outras boas igrejas têm, mas nós temos a essência da igreja. Nós acreditamos que o primeiro grande mandamento é amar a Deus acima de tudo e de todos, mas que o segundo, tão importante quanto o primeiro, é amar ao próximo como a nós mesmos. Então eu estou lhe dizendo que você se encontra numa igreja que acredita na essência do discipulado. E a essência do discipulado é o amor cristão, é o amor fraternal. Por isso que Jesus disse que os portões do inferno não iriam prevalecer contra a igreja, porque a igreja é um lugar de amor e até os demônios ficam constrangidos onde há amor. Jesus ensinou que o reino de Deus seria estabelecido sobre a terra. Quantos acreditam na promessa de Jesus? Acontece, irmãos, que este reino já foi estabelecido. Não o reino terreno, material, mas o reino espiritual de Jesus já foi estabelecido. Logo após a sua ressurreição, logo depois que ele ascendeu-se ao céu, o reino dele foi estabelecido, não através de um governo humano, mas de dentro do nosso coração, ou seja, através da igreja. A igreja hoje representa o reino de Jesus Cristo sobre a terra, porque através de pessoas salvas e através de pessoas regeneradas, Jesus Cristo está reinando. Portanto, a implantação de igrejas bíblicas saudáveis. Por que bíblicas e por que saudáveis? Porque há igrejas que se chamam de cristãs, mas elas não são bíblicas. Elas estão fora dos parâmetros bíblicos. Elas realmente não estão seguindo as normas pré-estabelecidas do Novo Testamento. Então eu digo que igrejas bíblicas e saudáveis é o ministério mais importante que Jesus Cristo nos deixou no Novo Testamento. Todos os outros ministérios são bons, são importantes, mas são secundários quando comparados com a importância da igreja. Você pode apoiar creches, eu apoio, asilos, eu apoio. Você pode apoiar trabalho de rua entre os indigentes e usuários de drogas, eu também apoio. Você pode apoiar o ministério de rádio que nós temos, eu também apoio. Você pode apoiar o ministério de uma escola cristã confessional, eu também apoio. Mas todos esses ministérios são secundários, quando comparados com a importância da igreja.
Somente quem faz parte da igreja de Cristo irá para o céu. Eu repito, somente quem faz parte da igreja de Cristo irá para o céu. E quem morrer fora da igreja irá para um lugar chamado inferno. Igreja aqui, no entanto, não é uma denominação religiosa, quer seja católica ou evangélica, mas a igreja aqui é o corpo universal do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse no verso 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, de norte a sul, leste a oeste, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nesta noite, quantos de vocês podem dizer com convicção que faz parte da igreja de Jesus Cristo? O que precisamos saber sobre a importância da igreja? Hoje à noite, quem são os inimigos da igreja? Quem é o alicerce da igreja? E quem faz parte da igreja? Primeiro eu chamo a sua atenção. Quem são os inimigos da igreja? São muitos, mas ao invés de discriminá-los, vamos descrevê-los. Verso 1 diz: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Irmãos, foi daqui que surgiu o famoso ditado: o inimigo do meu inimigo se torna meu amigo. O inimigo do meu inimigo se torna meu amigo. Os fariseus e saduceus eram inimigos ferrenhos. Eles eram completamente opostos no mundo da teologia. Eles estavam nos extremos, mas eles se uniram para derrotar um inimigo comum que se chamava Jesus Cristo. Isso está acontecendo nos dias de hoje também. Você já percebeu que grupos antagônicos, inimigos, estão se unindo, dando mãos contra os valores judaico-cristãos. Eles estão se unindo contra o cristianismo e o judaísmo. O movimento LGBT+, por exemplo, está apoiando neste momento. Está do lado do terrorismo do Hamas contra o Estado legítimo de Israel. Mas ao mesmo tempo, o Hamas manda matar qualquer homossexual que atravessar a frente deles. Os fariseus e saduceus também se odiavam, mas para vencer Jesus, eles se uniram. A igreja de Jesus, então, nasceu debaixo de muita perseguição, e ela será retirada deste mundo, debaixo de muita perseguição. Mas quem são os inimigos da igreja? Primeiro são aqueles que rejeitam o Cristo da Bíblia. Veja o verso 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Até aqui Jesus já havia realizado centenas, se não milhares de milagres, mas esses homens continuavam incrédulos. Eles queriam ver milagres do céu, advindos do céu, e não milagres realizados aqui na terra. Porque na opinião deles, Satanás, o diabo, podia também fazer muitos milagres aqui da terra, mas só Deus, o Criador, podia realizar milagres lá do céu. Então eles estavam tentando Jesus que realizasse milagres do céu, e assim eles iriam crer que Jesus realmente viera do céu. Infelizmente, a vontade deles e do resto do mundo será realizada um dia. Um dia esse mundo vai ver muitos milagres, vai ver muitos sinais vindos do céu, mas não para o bem deles, mas para o mal. Durante o período da grande tribulação, Deus realmente irá falar com esta humanidade através de sinais que virão do céu: terremotos, meteoros, saraiva, fogo e enxofre. Mais de 1/3 da fauna e da flora serão destruídos. Haverá fome e devastação nos 4 cantos da terra. Mas mesmo assim,
Os homens naqueles dias irão rejeitar o Deus que estará enviando esses sinais. Apocalipse 16:9 diz: e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Agora mesmo, enquanto nós estamos aqui, nesta última semana, uma das regiões do Rio de Janeiro chegou, meus irmãos, a marcar 58 graus, a sensação térmica de 58 graus. Imagine então como vai ser durante a grande tribulação. E mesmo assim os homens não irão se arrepender dos seus pecados e se converter ao Deus que poderia aliviá-los dessas pragas. Hoje em dia, alguns homens estão rejeitando o Cristo da Bíblia em nome da ciência, em nome da religião falsa e até mesmo em nome de uma ideologia política, dependendo do partido que ele defende. Certo político disse: o Jesus que eu conheço não seria contra o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Com certeza, o Jesus que ele conhece não é o Jesus da Bíblia, amém, irmãos? Porque o Jesus da Bíblia, e que é o único Jesus que existe, ele disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Eles estão com mania de dizer: o Jesus que eu conheço, o Jesus que eu conheço, e daí? Só existe um Jesus, amém, irmãos? E é o Jesus das Escrituras Sagradas. Verso 4, explica a razão que as pessoas rejeitam o Jesus da Bíblia, o verdadeiro, porque elas amam os seus pecados. Jesus disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, para que creia em mim, mas esse sinal não será dado. A única salvação para eles seria aceitar o verdadeiro Cristo. Ele disse: nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Que sinal é este? Ele retirou-se, ele foi embora, depois de dizer: eu vou lhes dar apenas um sinal, eu vou lhes dar apenas um milagre, eu vou lhe mostrar apenas um milagre, e será o milagre da minha ressurreição. Eu vou morrer, mas eu vou vencer a morte. Assim como Jonas, Jesus também iria se sacrificar para que outros pudessem viver. Assim como Jonas ficou escondido 3 dias no ventre de um peixe, Jesus também ficaria escondido 3 dias no centro da terra. Assim como Jonas voltou 3 dias depois, Jesus iria voltar 3 dias mais tarde. E assim como Jonas pregou arrependimento de pecados, transformação de vida, Jesus ensina que só através do arrependimento de pecados o homem pode ser salvo. Então, nesta noite, quem são os inimigos da igreja? É muito fácil saber: aqueles que rejeitam o verdadeiro Jesus Cristo. Aqueles que rejeitam o cabeça da igreja, o fundador da igreja, Jesus Cristo. Mas também aqueles que contaminam o cristianismo ou a igreja. Jesus disse no verso 6: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Daqui então surgiu um outro famoso ditado que diz: o pior inimigo que existe não é o de fora, mas o de dentro. Jesus advertiu que os inimigos iriam fazer parte de dentro da igreja e que eles iriam contaminá-la. Preste atenção nisso. Às vezes você e eu ficamos preocupados demais com o que os políticos lá fora estão falando sobre a igreja, outras religiões lá fora estão falando da igreja, cientistas estão falando da igreja, e nós nos esquecemos que os piores inimigos estão dentro da própria igreja, levando o nome de pastor, de pastora, levando o nome de profeta, profetisa, de missionário, de missionária, de crente. Fermento simboliza doutrina falsa e corrupção.
algo que se espalha com muita facilidade no meio do povo de Deus. É fácil detectar o inimigo de fora, mas muito difícil percebê-lo se ele faz parte da nossa própria casa, se faz parte da nossa própria vida. Paulo, novato ainda no discipulado, percebeu o fermento que Pedro, o chefe dos apóstolos, estava trazendo para dentro da igreja. Nem mesmo Pedro, irmãos, percebeu ou se deu por conta de seu pecado, até que Paulo o chacoalhou e o repreendeu em público. A boa notícia é que Pedro aceitou a repreensão e o pecado foi removido da igreja. Mas infelizmente, nem sempre a história da igreja termina bem. E na maioria das vezes, as igrejas são divididas ou mudam de doutrinas. Muitas pessoas entram na igreja pensando em mudá-las. Isso não é correto. Este foi o grande erro de Martinho Lutero e de muitos outros homens chamados pais da reforma protestante. Martinho Lutero, o que ele queria mesmo era reformar a igreja católica. E quando ele começou a lutar por uma reforma doutrinária, ele e todos os seus amigos foram expulsos da igreja católica. Por isso, é errado chamá-los pais da reforma protestante. O certo seria chamá-los pais da reforma católica, que nunca aconteceu. O que precisamos saber sobre a importância da igreja? Primeiro, ela possui muitos inimigos. E quem são esses inimigos? Mas em segundo lugar, quem é o alicerce da igreja? Quem é a fundação da igreja? Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você percebeu? Depois do embate religioso com os fariseus e saduceus, Jesus se retirou deles, e ele levou seus discípulos para um lugar chamado Cesareia de Filipe. Mas irmãos, Cesareia de Filipe era um dos lugares mais idólatras que havia na região de Israel. Naquele lugar ficava um monte, onde havia vários altares idólatras. Cesareia de Filipe era um lugar que realmente os homens e mulheres adoravam de tudo, menos o Deus único e verdadeiro. Mas Jesus os levou para este lugar para colocá-los contra a parede. Os incrédulos não sabem quem eu sou, mas e vocês? Sabem quem eu sou? Quem eu sou? Mais uma vez, naquele lugar ficava uma estátua gigantesca do grande Deus chamado Pan. E esse Deus era o Deus da natureza, da mãe terra. Hoje em dia seria o Deus das mudanças climáticas. A ele todas as pessoas recorriam para que controlasse as catástrofes naturais, para que controlasse a temperatura, muito fria ou muito quente, para que controlasse a falta de chuva ou chuva excessiva. E além dele, havia também um templo de mármore branco, onde jazia a estátua do imperador de Roma. E além disso tudo, vários altares dedicados a Baal, que era o deus da Síria. Aí Jesus, no meio de toda a idolatria, olhou para os seus discípulos e perguntou: quem sou eu? Jesus, quem sou eu? Quem é Jesus comparado a todos estes deuses do mundo? Os discípulos tiveram que responder, mas primeiro veio a resposta dos ignorantes, dos que não têm conhecimento bíblico. E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Observe que ninguém falou mal de Jesus. Quem não gostaria de ser comparado a João o Batista? Quem não gostaria de ser comparado a Elias?
Quem não gostaria de ser comparado a Jeremias ou a qualquer um dos profetas do Velho Testamento? Não, eles não falaram mal de Jesus, mas todos fizeram dele um ser humano comum, normal, exatamente como os políticos fazem nos dias de hoje. Não tem coragem de falar mal de Jesus, tem medo de perder votos, mas não admitem os seus ensinamentos e muito menos a sua divindade. Pior ainda são aqueles demagogos que se comparam a Jesus, ou comparam Jesus a eles. Já viram isso? Você, meus amados, não precisa falar mal de Jesus para rejeitá-lo, basta não saber realmente quem ele é. E vós, quem dizeis que eu sou? Nesta noite, quem você diz ser Jesus? Porque a nossa resposta vai determinar a nossa eternidade. Quem é Jesus para você? Certa vez, uma aluna perguntou para o seu professor de escola bíblica dominical, professor de Bíblia. Ela perguntou se uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar do Evangelho, e consequentemente nunca conheceu Jesus Cristo, poderia ser salva. O professor, movido pela religião do humanismo, não pela Bíblia, mas pelo humanismo, disse que sim, pois quem nunca ouviu não tem culpa. Mentira do diabo. Este raciocínio é puramente humanista. Nada tem a ver com o Deus da Bíblia, porque se o homem pudesse ser salvo sem ouvir o Evangelho, Deus não teria nos dado o Evangelho, e Deus não teria nos dado a grande comissão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus deixou bem claro que somente o Evangelho tem poder para salvar a alma dos homens. Por isso que a implantação de igrejas bíblicas saudáveis é o ministério mais importante no Novo Testamento. Veja Atos 11:14, o qual te dirá palavras, e essas palavras do Evangelho, com que te salves, tu e toda a tua casa, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Essas palavras se referem ao Evangelho, e sem essas palavras, homem nenhum pode ser salvo. Mas veja a resposta dos iluminados. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo. E ele não parou aí não, o Filho do Deus vivo. Amém, irmãos? Jesus era muito mais que um profeta, Jesus era muito mais que um médico, Jesus era muito mais que um rabi, que um professor. Pedro respondeu, primeiro, que Jesus era o Cristo. Isso quer dizer o Messias, que havia sido prometido a Israel. Essa promessa, irmãos, ela foi dada desde o jardim do Éden. Ele seria a semente da mulher que pisaria a cabeça do demônio. Mas Pedro, ele acrescentou uma informação que até então ninguém sabia. O Messias, além de tudo, é o próprio Filho de Deus. Ele é filho de Jeová, filho de Elohim, ou seja, Deus em pessoa. Isso foi muito forte para os discípulos. Por que Pedro usou a expressão Deus vivo? Para diferenciar Jesus de todos os deuses e ídolos que estavam em Cesareia de Filipe. Jesus era vivo, amém, irmãos, e aqueles ídolos eram mortos. Morto desde 1924. O corpo de Vladimir Lenin, o maior comunista de todos os tempos, ainda se encontra intacto, embalsamado, é claro, no mausoléu, bem na Praça Vermelha em Moscou, até os dias de hoje, para quem quiser vê-lo. E no seu túmulo há esta frase: aqui jaz o corpo do maior líder de todos os tempos. Mas sabe o que está escrito no mausoléu de Jesus Cristo, que fica em Jerusalém?
há mais de 2000 anos, ele não está aqui porque vive. Amém, irmãos? O túmulo dele está vazio. Então veja, desde que nasceu, a igreja já enfrentou muitos inimigos, e os mais difíceis são os de dentro, que trazem o seu fermento para contaminar toda a massa. Mas ela sempre saiu vencedora, porque a sua fundação não é o homem, é Jesus Cristo. E em terceiro e último lugar, estamos falando sobre a importância da igreja de Cristo. Quem pode fazer parte da igreja? Veja o verso 17. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Se dependesse de Pedro, ele jamais teria chegado sozinho àquela conclusão fantástica. E assim como Pedro, só pode fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, quem recebe compreensão espiritual da parte de Deus. Observe, os fariseus e saduceus receberam os mesmos ensinamentos que Pedro e os discípulos. Eles estavam juntos ouvindo o mesmo sermão, mas não compreenderam. Por quê? Porque eles estavam usando a mente, a razão, eles estavam usando o intelecto, eles estavam usando o seu conhecer, o seu saber, eles estavam usando a sua própria percepção, eles estavam usando a sua inteligência. Mas Pedro preferiu acreditar simplesmente nas profecias do Velho Testamento para conhecer Jesus, ou seja, ele usou a fé. Eis aqui, irmãos, a luta entre a fé e a razão. Se eu estivesse usando a razão nesta noite, eu não estaria aqui. Teria ficado em casa, como a grande maioria das pessoas, ou teria ido para outro lugar. Mas através da fé, eu acreditei que estaria no lugar certo. Amém, irmãos? Para ser salvo, você e eu precisamos da fé de uma criança. Por isso Jesus elogiou a Pedro: bem-aventurado és tu. E eventualmente todos os demais discípulos tiveram a mesma compreensão das profecias que Pedro. Agora, por que todos os seres humanos deveriam fazer parte de uma boa igreja neotestamentária? Por quê? Porque a igreja é de Jesus Cristo. Nós não somos donos de igreja. E a partir do momento que nos tornamos donos de igreja, ela deixa de ser de Jesus e passa a ser nossa. Veja o verso 18. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é a sua igreja, não é a igreja deles, é minha igreja. Mas você percebeu que há duas pedras citadas aqui nesta passagem? A primeira, sem sombra de dúvida, se refere a Pedro, o chefe dos apóstolos até o momento. E a palavra Pedro, Petras, quer dizer pedra, quer dizer firmeza, quer dizer constância. Mas a segunda pedra, sem sombra de dúvida, se refere a Jesus Cristo mesmo. Na verdade, não é pedra, é rocha. Quer dizer fundação, quer dizer alicerce. Jesus disse: você é uma pedra, você é firme, você é constante, Pedro. Mas sobre mim, essa rocha eu vou edificar, construir a minha igreja. Isso quer dizer que hoje à noite a igreja está formada numa fundação imutável, impecável, mas ela é feita de pedras firmes e constantes, que somos nós. Amém, irmãos? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você precisa se ver e se considerar uma pedra firme, uma pedra sólida, uma pedra constante, que faz parte da igreja de Cristo. Pedro disse que nós somos pedras vivas. Veja 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual,
e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A grande maioria de nós veio à igreja debaixo de sacrifício nesta noite. Eu sei que há paz na nossa igreja hoje à noite com os corações quebrados. Eu sei que há pessoas enfermas, mas que mesmo assim vieram para a casa de Deus. Você está de parabéns, você é uma pedra viva. Amém, irmãos? Você é uma pedra viva. Talvez isso nem faça parte muito do contexto, mas como brasileiro, eu sempre fui muito fã do brasileiro mais famoso que já existiu no mundo, Edson Arantes do Nascimento. E eu acredito que vou me encontrar com o Pelé no céu, porque eu tenho certeza que ele aceitou Jesus Cristo antes de partir. Alguns de seus filhos são crentes no Senhor Jesus Cristo e tiveram certeza de pregar o evangelho para o Pai, muitas e muitas vezes antes dele morrer. Amém, irmãos? Imagine, um homem que ganhou o mundo inteiro, acabou ganhando o céu também. Mas, quando Pelé jogou a última Copa de 1970, eu não assisti essa Copa não, viu? Cleto assistiu. Walter até se lembra da escalação. Mas diziam que ele estava cego, que ele não enxergava mais a bola na frente. Olha só que coisa, o atleta do século. E ele foi tão difamado, tão perseguido pela imprensa, principalmente carioca, que um dia ele entrou dentro do vestuário, depois de fazer vários gols, e diz o Rivelino que ele começou a gritar: eu não estou morto não, eu não estou morto não. E não é que algumas vezes, quando eu quero me desanimar em relação a Cristo, eu grito: eu não estou morto não. Amém, irmãos? Eu ainda sou uma pedra viva, e Deus há de me ajudar a ficar firme até o último dia. Pense nisso. Fazemos parte da igreja também, porque a igreja é um lugar de proteção. Foi onde eu criei minhas filhas, foi onde eu mantive um casamento saudável, foi onde eu fiz os meus melhores amigos e amigas, foi onde eu estendi o tamanho da minha família. Veja o verso 18: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai, mãe, você trouxe os seus filhos para o lugar mais seguro do mundo. O inferno aqui se refere ao poder de Satanás. Ele, na verdade, tinha poder até então sobre a morte, mas agora não tem mais, porque Jesus tirou-lhe este poder quando ressuscitou dentre os mortos. Nesse sentido, a igreja representa a arca de Noé, que foi preparada logo antes do dilúvio. Quem estava dentro da arca foi preservado, mas quem estava fora da arca pereceu. E assim também, quem faz parte da igreja será preservado. Será preservado do quê? Do juízo final, do apocalipse final. Mas quem não faz parte da igreja irá padecer. Jesus, ele fez tal promessa para a igreja em Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, e haja paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Hoje à noite fazemos parte da igreja, porque ela pertence a Jesus Cristo. Se ela pertence ao homem, não faça parte dela. Se pertence a uma denominação religiosa, sabe, associação de igrejas, associação de pastores, associação de bispos, e são os homens que determinam as doutrinas da igreja, não participe. Participe só da igreja de Jesus Cristo. Porque só a igreja de Jesus Cristo pode nos dar proteção. Quando estourou a pandemia
da Covid-19. Nós fomos imediatamente colocados em lockdown. Prometeram que seria só por 2 semanas. Mentiram muito, né? Aí nós ficamos 6 meses ou mais de quarentena. Eu nunca preguei tanto a palavra de Deus como naqueles dias. Eu nunca ensinei tanto a Bíblia. Talvez eu nunca tenha estudado tanto a palavra de Deus como naqueles dias. E eu sabia que o Espírito de Cristo é o Espírito de profecia. Então nós estaríamos ensinando profecias. Hoje tem um playlist no site da nossa igreja, só com as mensagens durante a pandemia. E às vezes eu pego aqueles estudos que eu fiz e comparo com o que está acontecendo agora, e eu penso, meu Deus, como que eu sabia que tudo terminaria assim? Como que eu sabia como seria o mundo pós-pandemia? E só existe uma explicação, por causa da palavra de Deus. Enquanto você ficar dentro da palavra de Deus, você não será confundido. Pense nisso. Fazemos parte da igreja porque ela pertence a Jesus, é um lugar de proteção. Você não vai gostar de ouvir isso agora, porque ela tem autoridade sobre nós. Por isso que eu não quero ficar na igreja do homem, eu não quero a igreja do homem tendo autoridade sobre mim. Mas se é de Jesus, pode ter autoridade. Veja o verso 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E chave aqui simboliza autoridade, poder. Aqui elas foram dadas para Pedro, no primeiro momento, mas 2 capítulos mais tarde, Mateus 18, essas mesmas chaves também foram dadas para os demais apóstolos. Porque Pedro e todos os apóstolos receberam autoridade, receberam essas chaves? Porque eles foram os responsáveis pela compilação do Novo Testamento, que rege a igreja, de Mateus a Apocalipse. Eles nos deram todas as regras, todas as doutrinas que hoje regem a nossa igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu não posso mudar a palavra de Deus, quer seja para agradar aos jovens, quer seja para agradar outros grupos. Por isso que nós não podemos focar em quantidade, mas em qualidade. E os termos ligar e desligar seria o mesmo que proibir e permitir. Até então, os judeus seguiam o Torá, os primeiros 5 livros do Velho Testamento. E o Torá decidiu o que era certo, o que era errado, o que podia, o que não podia. Agora nós temos o Novo Testamento. E o Novo Testamento diz para a igreja o que pode e o que não pode. Amém, irmãos? O que pode e o que não pode. Por isso que a nossa igreja, ela fala muito sobre o que Deus fala muito. Pouco sobre o que Deus fala pouco. Nada sobre o que Deus não fala. Às vezes, os jovens querem me apertar na parede, querem que eu fale de dinossauro, querem que eu fale de vida em outros planetas, e eu sempre dou uma opinião educada, e a outra palavra para opinião educada é teoria. Mas eu só posso falar do que eu sei, amém, irmãos? E é o que está na palavra de Deus. Concluindo, quem aqui ainda duvida da importância da igreja? Das duas, uma. Ou ainda não é uma pessoa salva, lavada no sangue e regenerada, ou é um crente muito carnal. Irmãos, a igreja é o reino de Deus sobre a face da terra. Somente através dela é que Jesus Cristo pode reinar. Ele, Jesus, não está reinando neste mundo a partir da ONU, da Organização das Nações Desunidas.
e antissemita. Ele não está reinando a partir da Casa Branca, em Washington, muito menos lá do Vaticano. Eu tenho certeza que ele está reinando a partir daqui. Amém, irmãos? A partir de cada um de nós que tem o Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus disse em Lucas 17, 21, que o reino dele não é material, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. O reino de Deus não está nem aqui nem ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, dentro de vós. Amém, irmãos? Ele reina a partir de nós. Você faz parte da igreja? Como tem sido o seu relacionamento com a igreja? E você faz parte da igreja que pertence a Jesus ou da igreja que pertence ao homem? Qual é a sua igreja? Tem fermento? Vamos fechar os olhos, vamos orar.